A tradição tem um novo nome. Cucina Francesco. Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta segunda-feira, dia 9 de novembro de 2015. Bem-vindo à TV Poços. Estamos ao vivo nesta parte da manhã, à noite tem as reapresentações após o Telefatos e após a meia-noite. Você, como sempre, é o nosso convidado principal para participar, fazendo perguntas, participando com as suas opiniões também, que são muito importantes. Os canais são o telefone e a internet. Pelo telefone, o número é o 3721-6955. 3721-6955. Na rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Você, dando curtir na nossa página, pode mandar aí as suas mensagens, as suas opiniões, que são sempre muito bem-vindas, são válidas. Inclusive, se você quiser tirar alguma foto aí a respeito de algo que esteja acontecendo na sua rua, no seu bairro, e quiser colaborar com a gente dessa forma também, é bem-vindo. O nosso entrevistado de hoje é o professor Hugo Pontes. Ele fez um lançamento recente aqui do livro contando a história da Associação Atlética Caldense. Como vai, professor? Bem-vindo. Bom dia, Zambrano. Bom dia aos espectadores. Bom dia, meu amigo Carlos Sampaio. É uma grande satisfação recebê-lo aqui, viu, professor? Obrigado. Sem dúvida nenhuma, teremos aí um bom papo, conhecendo um pouco mais da cidade, da Caldense, né, da história da veterana. Isso. Professor Carlos Camargo, como vai? Bem-vindo, satisfação. Bom dia, Zambrano. Bom dia, professor Hugo Pontes. Bom dia, telespectadores. Bom dia, funcionários da TV Poços. E para os telespectadores que assistem a reprise à noite, o nosso boa noite. Exatamente, dentro do tempo, né? Dentro do tempo. Pois é. Professor Hugo, em relação a... Eu gosto muito de falar de um tema, eu já fiz uma outra entrevista contigo, a respeito de selos, né, que é um foco do seu assunto, e também os poemas visuais. E eles um dia acabaram se encontrando, o poema visual com o selo? Olha, o que acontece é o seguinte, existe no contexto a numismática, né? Do experimentalismo, em termos de poemas, o poema visual, e existe a arte postal. A arte postal, ela é mundial, assim como o poema visual. E num dado momento, a criação, em termos de poesia, né, tornou-se associada à arte postal. Então, não tem a ver assim, com selo especificamente, no sentido do selo postal de correio, né? Mas o produto que o correio tem, enquanto a veiculação das nossas atividades, né? Então o correio tornou-se uma forma da gente fazer a comunicação da nossa arte. Tá? Aí a gente cria o selo nosso, o carimbo, o telegrama, o envelope, né? E tudo isso associado vai gerar um movimento de experimentalismo poético que começa em 1962 Já faz tempo. E vem até a época atual, com a adesão de muita gente. Permanentemente nós temos novos adeptos, né? Novos artistas. Correspondências o senhor recebe do mundo inteiro nesse sentido, né? Sim, mas agora, por exemplo, com a internet, isso aí caiu demais, sabe? Inclusive as exposições das quais eu participo, geralmente o pessoal pede para mandar pela internet os trabalhos, o que de certa forma invalida um pouco aquele trabalho artesanal, né, que a gente fazia, ou que a gente ainda faz, de enviar via correio mesmo, com o carimbo ali do... Obliterado, né? Exato. Com as obliterações. Exatamente. Né? É isso aí, professor. A
A gente sente que com a chegada da internet maciça, todo mundo tendo aí o acesso, o uso do selo, né, esse selo postal, ele ficou hoje praticamente nostálgico, vamos assim dizer. Sim. Porque as pessoas utilizam a internet, correspondência por mala direta, e então o selo que representava vários assuntos há uns tempos atrás, comemorativo, parte literária. Principalmente comemorativo. Principalmente comemorativo. Então, hoje está assim mais aos adeptos, né, aos numismáticos, às pessoas que são afeitas a esse tipo de coisa. É uma pena, por um lado, porque é uma via literária, né? É uma via literária, uma via histórica. Isso. Porque tudo o que acontecia no país, de uma forma ou de outra, era representado em selo. Estava registrado no Sempre selo. era registrado e ficava para a posteridade, né, nos registros dos colecionadores, das repartições em selos. E como que o senhor está vendo isso aí, o senhor que é dessa época, dessa transição, e agora com a internet, deixando um pouco de lado esse desuso do selo, que acaba fazendo esse desuso também literário que ele trazia embutido nas suas estampas. A questão é a seguinte, por exemplo, vou pegar como assim, a minha experiência. A minha correspondência, depois da internet, caiu pelo menos 60%, pra você ter uma noção. Eu recebia cartas, né, dos escritores do Brasil e do exterior. Hoje eu recebo e-mail, né? Então, isso tudo, por exemplo, fez com que o movimento da correspondência diminuísse sensivelmente. O próprio correio hoje vê isso, né? E já partiu para outras coisas, né? Para outros produtos, né? Para movimentação com outros produtos, encomendas e o banco postal, essa coisa diversificou. Toda, diversificou exatamente em função da queda da correspondência. Então perdeu um pouco a... Pois é, mas o senhor já falou, continuam sendo feitas exposições, por exemplo, com esses selos, né? Os selos normais do Correio, inclusive aqui em Poços, na agência filatélica, ela tem uma exposição permanente, com a temática, sempre uma temática diferente. De 6 em 6 meses o clube filatélico muda. Agora, com relação à parte de criação, que é chamada arte postal, essa aí tem exposição o ano inteiro e no mundo inteiro. Tá? Eu participo de pelo menos uma por mês fora do Brasil. Tá? Então é uma coisa permanente, porque é interessante, é criativo. É criativo. Tá? E eu acho que tem isso muito de retratar uma história, de buscar agora, algo, né, que talvez as pessoas não tenham por tido exemplo, acesso. em termos daquilo que a gente cria, normalmente tem os temas relacionados com a guerra, relacionados com a situação social, o meio ambiente, né? Mas são, assim, os selos representam para nós uma arte, não é, por exemplo, nada oficial, né? É coisa artística. Então eu crio os meus postais, crio os meus selos, certo? Eu tenho o meu carimbo com o qual ele caracteriza o meu trabalho, certo? Mas o senhor estava falando da internet, houve essa baixa com relação a esse selo que nós estamos falando, mas houve um acréscimo, um aumento na visual. Ah, sim. Na visual, né? Como sim. O senhor mesmo já esse disse, mercado, né? o visual, nós de nascença, nós apreciamos o visual, né? Exatamente. Aquele que enxerga, de nascença, ele a aprecia primeira o visual. É a primeira coisa. Agora, a leitura é um aprendizado. Exatamente. Então, para nós apreciarmos o visual, não precisa nem ser letrado, nem ser alfabetizado. Isso, perfeito. Então, isso é um impacto a leitura da do mundo a leitura através do visual. Do que está estampado. Perfeito. E isso, com a internet, isso está em uma ascensão fantástica, né? Exatamente. Deixa eu aproveitar a pergunta dele também e falar dos poemas visuais, então. O senhor já comenta essa colocação dela e fala também desse momento
falar um pouco da sua origem, da sua história, como é que foi essa inquietação onde buscou trazer não só para o papel as palavras, mas também algo a mais. Esse movimento dos poetas de Cataguases, né? Exato. Nos fale disso aí, dessa história sua. Eu iniciei minha atividade literária por volta de 1960, certo? Eu tinha 15 anos, e nós criamos um grupo na cidade de Oliveira, que fica aqui no oeste de Minas. E a partir daí, nós começamos a trabalhar, assim, influenciados pelo concretismo, né, pelos poetas concretistas, que já faziam os poemas com economia de palavras, e nós começamos a trabalhar isso já utilizando imagens e palavras. Só que aquele negócio, a gente fazia e não sabia nem por que a gente estava fazendo aquilo. E né? Nem aonde ia dar. Né? Nem onde ia dar, exatamente. Principalmente isso. Podia ser uma coisa de um maluco, né? Coisa de poeta, né? Coisa de poeta. Podia ser, sabe, tá o pessoal na época, começar, mas para terminar, o nosso sabe, grupo, né? Então, eles falam assim, é aqueles maluquinhos lá e tal, e coisa, né? E a sorte é que os maluquinhos também jogavam futebol, então não ficou sendo outra coisa. Bom, aí o tempo passou e por volta de 1968, por aí, veio outro movimento literário chamado Poema Processo. Poema Processo. Cujo principal articulador chama Vladimir Dias Pino, que hoje deve estar com uns 80 e tantos anos e está vivo ainda. Do Poema Processo para o Poema Visual, acontece por volta da década de 70, início de 70, né? Eu já estava morando aqui, quando a gente começou a movimentação em torno disso. E eu comecei a movimentar, a criar grupos aqui, inclusive, junto com o Zé Asdrubal, Omar Pereira e Geraldo Magela, e criamos um grupo com o qual nós começamos a trabalhar também. Bom, esse pessoal, de certa forma, parou e eu continuei, né? E vou até hoje, com toda essa movimentação, né? Já publiquei uns 2 ou 3 livros só com poemas visuais. E, além disso, tem a parte minha que é assim, que eu me interesso muito, que é a história, né? Eu sempre gostei da história, incentivado também por professores meus na adolescência, né? E aqui em Poços de Caldas eu tive a oportunidade de começar a desenvolver um trabalho de pesquisa histórica. Eu não sou historiador, vamos entender bem, eu sou um memorialista, vamos dizer assim. Eu devo ter uns 10 livros só com a história de Poços de Caldas, né? E acredito que tenha com isso contribuído, ou venho contribuindo, para que a história de Poços ela seja mais conhecida, né? Deveria ser muito mais ainda, mas já temos coisas muito boas, desde Pedro Sanches, né? Desde o Pedro Sanches, que foi o primeiro historiador que registrou fatos da história da cidade, né? Sem ele, talvez a gente não soubesse Exatamente. Metade do que foi Poços de Caldas na década, lá no século, do final do 19, né? Começo do 20. E alguns outros, como Mário Mourão, Homero Ottoni, né? E a gente hoje que, de certa forma, faz um registro a respeito daquilo que deixou de ser falado, né? E acredito, por exemplo, que um dia se vai contar a história de Poços de Caldas, assim, começo, meio e a atualidade, né? Mas precisa-se de vontade para fazer isso, né? Precisa, por exemplo, que a prefeitura local coloque, crie o arquivo público, né, municipal, que não tem. Existe um arquivo de documentos da prefeitura, mas não tem um arquivo público municipal, que reuniria toda a documentação. Aliás, esse é um projeto antigo, né? Eu coloquei, quando o Dr. Carlos Hércules Neto
estava fazendo a lei orgânica do município, saudoso doutor Carlito. Ele pediu, por exemplo, para muita gente dar sugestão. E uma das sugestões que eu dei foi exatamente essa, colocação da criação do Arquivo Público Municipal. Isso deve ter sido por volta de 90, até hoje não se... Está na lei, mas não está criado, certo? Não está implementado, né? Tá bom, a gente vai continuar nesse papo aqui interessante com o professor Hugo Pontes. Se você quiser participar fazendo uma pergunta, emitindo alguma opinião em relação aos assuntos tratados nesta edição, o telefone da TV Poços 3721-6955. Na rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Agora é hora de um breve intervalo, voltaremos já já. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros, à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. A tradição tem um novo nome: Cucina Francesco. Atendimento atencioso, ambiente aconchegante e um cardápio ainda mais variado com pratos exclusivos inspirados na cozinha italiana. Isso sem falar no gelato, um sorvete genuinamente italiano que vai fazer você se sentir criança de novo. Mas eu ainda sou criança. Bem, vocês entenderam, né? Cucina Francesco. A Pamafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Pamafer, há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Pamafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida, gerando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Pamafer ainda tem mais: treliças, pregos, arames, telas para alambrado, gabião, varetas galvanizadas para estufa de morango, entre outros. Pamafer, no Trevo do Parque Pinheiros. Telefone 3716-5050. Poços de Caldas. Migoto Joias e Relógios, vendas e concertos, fabricação própria de alianças e com o melhor preço em 10 vezes sem juros. Rua São Paulo 214, Centro, Poços de Caldas, 3537218071. Colégio Nini Mourão. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino de qualidade para um alto desempenho. Equipes de educadores preparados, atividades extracurriculares, infraestrutura completa, material didático com metodologia inovadora, instituição de destaque no Enem 2015, programas estudantis para a formação integral. Venha para o Colégio Nini Mourão. Escolha bem a escola de seu filho. Colégio Nini Mourão. Matrículas abertas 2016. Informações 3729-6520. Eita, colégio bom! Venha conhecer! Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o professor Hugo Pontes. Já chegou aqui, inclusive, uma pergunta. Se você quiser fazer uma pergunta também sobre a história de Poços de Caldas, as abordagens aí sob a ótica
do professor. O telefone da TV Postos, 3721-6955, está à sua disposição. Daqui a pouco a gente faz a pergunta do telespectador. Agora eu quero falar do livro, quero mostrar esse livro aqui, inclusive, que é da Associação Atlética Caldense, Histórias e Glórias. Histórias e Glórias. Esse livro foi lançado ano passado, professor, é isso? Não, ele saiu agora em julho. Em julho. Que era para ser lançado em setembro, né? E, naturalmente, por razões lá de muita atividade lá na Caldense, o livro não foi lançado oficialmente. Ainda, né? Ainda. Espero que eles venham a fazer isso, né? Até dezembro, que seria interessante, né? Tem um evento, alguma coisa? Tem um evento que marcasse o lançamento, afinal de contas, da obra, né? Mas isso não foi feito até agora. Eu tenho algumas curiosidades pessoais, algumas delas aqui até encontrou com a nossa relação aqui, mas eu quero entender por que desde sempre, desde que a gente tem informação a respeito da Caldense, já é chamado de veterana. Uhum. Se na época era um time novo, como é que era a veterana? Bom, tinha um presidente da Caldense que era extremamente fanático pelo time, chamava-se Fosco Pardini, Bruno Fosco Pardini. Ele foi presidente várias vezes e passou uma vida inteira dedicado ao Caldense e acompanhava. Ele sempre botava um nome qualquer na Caldense, a Atlética, o maior quadro, o quadro principal, ele sempre tinha um nome. E a Caldense, fundada em 25, né, ela foi, ao longo dos anos, né, permanecendo como um time de futebol, posteriormente como um clube e, dentro do contexto local, esportivo, ela foi sempre crescendo. Os presidentes da Caldense, em todas as épocas, sempre deixaram a sua marca, né? E a Caldense sempre cresceu. Começou com um time de jovens trabalhadores, né? Para chegar onde está hoje, né? Mas por volta de 1940, a Caldense já tinha 15 anos. E nesse período, outros times também foram criados e desapareceram com o tempo. Olhando para trás, só sobrou a Caldense. Só sobrou a Caldense. Aí é veterana, né? Fosco Pardini, então, a Associação Atlética Caldense, a veterana, exatamente porque era o time, naquela época, já na década de 40, era o time mais velho da cidade. E permaneceu até hoje, né? E primeiro foi o clube, depois... Primeiro foi o time depois em 25, veio o clube. Foi criado em 25. Ele foi criado, o time foi fundado em novembro de 25. Aí, já com esse nome Caldense. Com a Associação Atlética Caldense. Os anos passaram, mas em 26, 25 foi o time, em 26 criaram o clube, que aí o Fosco Pardini entrou e fez associação da Caldense com um time dele, Fosco Pardini, chamado Gambrinos. Gambrinos era o nome de um hotel. Isso. Ele era o dono do hotel. Ele tinha o time dele chamado Gambrinos Futebol Clube. Né? Eu lembro do Hotel Gambrinos ali na Rua Prefeito Chagas, né? Pois é, então isso lá em 20 e tantos, né? Certo? Eu não estava aqui nessa época. Nem eu. Mas aí eles fizeram uma fusão, né, no time, e ele então passou a dirigir o clube. Por que ele fez isso? Primeiro que juntando os dois teria assim, uma força maior. E segundo que ele gostava muito de dançar. Então ele criando o clube, ele automaticamente criaria ele reuniu a parte social, né? Exato, a parte social. E o segundo esporte mais importante, mais antigo da Caldense é o tênis de mesa, que antigamente chamava ping-pong, né? E o tênis de mesa, né, é o esporte que mais deu títulos para a Caldense ao longo desses anos todos, né? Vários foram os nossos atletas aí de tênis de mesa. Esse seu livro é comemorativo aos 100 anos? 90 90 anos da Caldense. 90 está fazendo esse ano.
E no tênis de mesa você tem desde o Luiz Nassif, que foi um grande mesa tenista, né? Passando pela moçada mais nova aí, por exemplo, o Luiz, o filho do Cobra, né? O Luiz Henrique Cobra, a meninada mais nova que os meninos disputaram campeonatos nacionais, né? O Amilcar Caselli, o Delaroli, o Vilas Boas, que ainda atua. Vilas Boas até hoje é o que mais veterano dos veteranos do tênis de mesa, é ele, que ainda continua atuando, né? Mas a Caldense, ao longo desses anos todos, né, deu para a cidade assim, muitas alegrias, no sentido de ser um clube representativo da cidade, né? Pois é, mas nem sempre foi representativo do Estado, né? Ele já pertenceu à Federação Paulista de Futebol. Não, teve um ano que eles conseguiram, parece que na década de 50, conseguiram disputar o Campeonato Paulista da 3ª Divisão, jogando com times do interior de São Paulo, certo? Mas foi uma única vez que aconteceu isso. Aí, na época, uma temporada. Uma disputa de campeonato contra Pinhal, São João da Boa Vista e tal. Aí a Federação Mineira não concordou com isso e fez uma representação para a CBD na época, né? Hoje é CBF, antigamente era CBD. Aí a CBD fez o quê? Como não tinha meios de fazer com que isso fosse impedido, ela proibiu que times de outros estados viessem jogar em Poços de Caldas, né? Aí conseguiu. Mas isso se deve também à própria aproximação, né, de Poços de Caldas com o estado de São Paulo, que nós fazemos divisa com o estado de São Paulo. Então, a vida de Poços de Caldas sempre esteve ligada a São Paulo, ao interior de São Paulo. E, logicamente, os esportes, a própria troca de informações, de atletas, de tudo, então faz com que, na realidade, Poços de Caldas pertença a Minas somente no mapa. E aproveitando essa oportunidade, Zambrano, pode fazer pergunta. O professor Hugo Pontes tem um livro que ele editou chamado Minas em Pedaços. Minas em Pedaços. Né? Minas em Pedaços, o movimento separatista. Então, você falou agora, me fez lembrar do livro desse professor, que eu tenho a honra de ter o livro, inclusive autografado. E nisso, o senhor conta, durante a história brasileira, os movimentos separatistas que aconteceram em Minas Gerais. Várias vezes se tentaram mudar o mapa de Minas. Perfeito. Região do Triângulo Mineiro foi, inclusive, a mais forte, né? Que até pouco tempo havia um movimento separatista muito grande, que aquela região se transformasse um estado independente, seria o estado do Triângulo. A zona da mata ali, com a proximidade do Rio, também se interessava. E nós aqui no sul de Minas também, né, havia um movimento separatista, pegando a região do sul de Minas, para que se tornasse um estado independente. Fosse criado, não sei qual o nome, mas vamos dizer, o estado do sul de Minas, ou Minas Gerais do Sul, uma coisa assim. A minha pergunta se refere ao seguinte: eu particularmente até sou adepto a esse separatismo, né? Pensando naquela época, eu acho que estaríamos melhor do que estamos hoje. É uma opinião própria. E como é que o professor vê isso, né? Já que o senhor estudou e editou um livro a respeito desses movimentos, eles tinham razão de ser? Ou tinham razão de ser na época, hoje não tem mais? Qual que é o contexto que o senhor tem disso? Boa pergunta. A pergunta é excelente, pelo seguinte: sempre houve uma razão para isso, sempre, na vida inteira. O estado, a parte de Minas Gerais, que é o Triângulo Mineiro, que ainda tem um movimento latente para a separação, tem até hoje. Eu vou muito em Uberaba, conheço muita gente por lá. Eles ainda têm essa ideia, né, de que de separação. Mas toda vez que o movimento eclode, o governo de Minas vai lá e
faz uma benfeitoria, manda para lá alguma coisa, enche aquilo lá, acalma, certo? Serena os ânimos. Serena os ânimos. E aí o triângulo acabou se desenvolvendo muito em função exatamente dessa movimentação toda. Eu falo... E da expectativa de que isso aconteça. Exatamente. Eu falo sempre com eles, toda vez que vocês querem alguma coisa, vocês começam a movimentar para separar. Aqui, o sul de Minas, a razão também existia porque nós estávamos, ou estamos ainda até hoje, muito distante da capital. Então, nós sempre fomos extremamente desassistidos pelo governo central. Com certeza. Certo? Nós não temos representatividade. Não, mas agora, na atualidade. Agora sabe, que não digo tem mesmo. Poços de Caldas, digo o sul de Minas mesmo, certo? Você pode ver, por exemplo, quantos deputados nós temos e qual o interesse desses deputados em relação ao sul de Minas. É praticamente zero. Eles pegam os votos nossos isso que eu ia falar, são os votos, existem, certo? São os votos. São os votos, certo? Chega a época de eleição, eles aparecem bonitinhos e tal e coisa, porque nós vamos trazer, vai fazer. Você vê, por exemplo, aqui, nós precisamos de um centro de convenções numa cidade turística, né? E o centro de convenções nasceu morto. Quer dizer, cada vez tem uma enrolação a mais, né? Isso não acontece nunca. Teve uma reunião agora recente para voltar ao assunto. Né? Então, nós estamos distantes do centro de decisão. Certo? Coisa, por exemplo. E assim, com toda tranquilidade, o político pode até não gostar, mas nós não sabemos fazer política. Eu tenho um amigo que diz assim, política se faz do Rio Grande para frente. Do Rio Grande para trás, o pessoal faz... A região das vertentes ali para cima, Lavras para cima. Nossa, ali o pessoal briga. Né? E tem um detalhe muito importante, que as cidades mais de dentro, né? Aí também me remete a Juiz de Fora, né? As cidades mais de dentro, mais para dentro da área central, aí elas já começam a ser contempladas com os órgãos públicos, Polícia Federal, com Justiça Federal. Agora a gente tem Justiça Federal em Poços de Caldas também, já não posso mais falar disso. Mas, na realidade, Porto Seco, a gente se doeu muito na época, né? A cidade de Poços de Caldas. O senhor trabalhava exatamente nesse segmento também do Estado e sentiu isso. Mas quer dizer, tudo isso fazia com que Poços de Caldas se distanciasse cada vez mais da capital mineira. E não isso agora, né? Num aspecto mais... Mas eu te falo que, na minha modesta opinião, certo? Poços de Caldas tem uma vocação turística. Essa cidade tinha que ser trabalhada turisticamente, entendeu? Aí você atende Pouso Alegre, que está lá tentando se industrializar, Itajubá, Varginha e tal. E a cidade aqui, receber as pessoas, certo? As pessoas ganham dinheiro lá e vêm gastar aqui. Exatamente. Tomara que seja sempre assim. Não, o setor de serviços, turismo, serviços, certo? É a vocação de Poços, tá certo? O município é pequeno, nem comporta uma indústria grande aqui, certo? Nós estamos longe de tudo, não tem via. Mas nós estamos perto de São Paulo. Não tem logística, tá certo? Pois é, então você faz o que devia fazer. Naquela expectativa. Tá certo? Eu vou fazer um breve intervalo, professor, porque a gente tem que obedecer o horário aqui e voltaremos em instantes. A tradição tem um novo nome, Cucina Francesco. Atendimento atencioso, ambiente aconchegante e um cardápio ainda mais variado com pratos exclusivos inspirados na cozinha italiana. Isso sem falar no gelato, um sorvete genuinamente italiano que vai fazer você se sentir criança de novo. Mas eu ainda sou criança. Bem, vocês entenderam, né? Cucina Francesco. Nós estamos crescendo e descobrindo um mundo muito divertido e colorido à nossa volta. A família e a primeira escola são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Na escola Curumim, a turma tem muito espaço e atividades incríveis. Gostamos muito. Biblioteca, horta, yoga, balé, inglês, cineminha e muito mais. Faça-nos uma visita e traga seu filho para ser feliz com a gente. Curumim, Rua Potengi,
70, Jardim dos Estados. Mês da construção na Carneiro Casa e Construção. Pisos e revestimentos a partir de R$ 8,95 metro quadrado. Festival de réguas cerâmicas a partir de R$ 54,90 metro quadrado. Gabinete Cosimax Camélia, mais espelheiras 60 centímetros, apenas R$ 379,99. Escada de alumínio Botafogo 7 degraus, só R$ 159,00. Lâmpada Tachibra LED 9 watts, apenas R$ 24,90. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos Construcard, Carneiro, Casa e Construção. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Vila Mogi, seu café com mais sabor. Quer fazer um mundo melhor? Faça a Univas. Inscrições abertas para o vestibular 2016 até 5 de novembro. Provas 15 de novembro. Medicina com seleção pela nota do Enem. Este ano com 2 novos cursos. Letras e Gastronomia. Inscrições pelo site www.univas.edu.br. Central de atendimento 0800 039 0010. Univas. Excelência em ensino, formação para a vida. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. 35ª edição Mega Cycle 2015 em Poços de Caldas. De 20 a 22 de novembro, no estacionamento do Ronaldão. Shows, exposição de motos e acessórios, test ride, lançamentos, wheeling, gincanas, muitos brindes, curso de pilotagem gratuito e muito mais. Mega Cycle, o melhor evento motociclístico do Hemisfério Sul. Apoio TV Poços. Mais uma novidade exclusiva e incrível que a IG traz para todos. Produto diferenciado e surpreendente. A praticidade da piscina de fibra de vidro com a sofisticação da pastilha. Fácil instalação e garantia de 15 anos. Moderno e de fino acabamento, tornando os ambientes ainda mais sofisticados. Com 2 opções de cores. Venha fazer o seu orçamento na IG Piscinas, Avenida Presidente Venceslau Braz, 3100, 3721-3866. Já pensou ter à sua disposição toda a estrutura da Unimed Poços para manter seu diabetes sob controle? Receber a orientação de uma equipe multidisciplinar, com avaliações clínicas periódicas, consulta com nutricionista, acompanhamento continuado e muito mais sem gastar um centavo por isso? Ligue 3729-3300 e inscreva-se no programa de acompanhamento do diabetes. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano.
Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. Essa história, assim. De volta com o Jornal do Sul de Minas, agora no intervalo a gente estava falando sobre as histórias de Minas, né? São muitas histórias. Mas tem esse livro aqui que é a história da Associação Atlética Caldense, que foi mais uma obra literária aqui do professor Hugo Pontes, botar para cá porque o Ed consegue mostrar melhor, né? E será aí provavelmente lançado até o final do ano. É um livro histórico, professor. Faz um breve resumo desse livro para nós, por favor. Olha, inicialmente, a proposta inicial aconteceu em 1996, quando o atual presidente, era presidente na época, o Laércio Martins, dizia que ele queria que fosse contada a história da Caldense. Um livro histórico. Era uma proposta que ele fez. Aí me pediu para fazer a pesquisa. Eu falei com ele inicialmente, que tinha tanta gente na cidade que podia fazer isso, né? Outras pessoas ligadas à Caldense, ligadas ao esporte e tal. Ele falou, não, eu quero que você faça. Eu comecei a pesquisar, fazer o levantamento, era difícil porque documentação pouca, né? Tinha que ler muito jornal, documentos que a Caldense tinha guardado, principalmente os jornais de época, tinha que correr atrás, conversar com as pessoas, né? Eu sei que eu consegui fazer a primeira edição. Naquela época, os recursos gráficos eram mais difíceis e tal. Bom, aí passaram-se os anos, nós lançamos o livro em 98. Quando foi agora, em 2013, ele quis que atualizasse o livro exatamente em função do campeonato mineiro que a Caldense ganhou e que não estava registrado no livro, porque foi em 2002, né? Aí ele queria que estivesse registrado esse campeonato. Então comecei a fazer a pesquisa, que também levou um bom tempo, gastei 2 anos para fazer a pesquisa. E hoje, por exemplo, com a parte gráfica muito melhor para ser feita, então nós conseguimos fazer, atualizar o livro. E atualizou o formato também, professor? Ele já era nesse formato? Não era nesse formato, era um formato menor, né? E nós exatamente colocamos nesse formato, porque se fosse num outro formato, daria mais ou menos umas 700 páginas, né? Ele está com 400 páginas, totalmente ilustradas, com fotos desde 1925 até a atualidade, né? É um trabalho assim, documental importante e saliento uma coisa para vocês todos, que é o seguinte, você vê, o futebol no seu contexto é o esporte mais importante no Brasil. E, no entanto, a bibliografia existente sobre o futebol é pequena. Então, a história de clubes, de times de futebol, são poucos os times que tem. Então, a Caldense é um dos poucos times de futebol, um dos poucos clubes que tem o privilégio de mostrar para o Brasil uma história ligada à sua atividade esportiva. E somos gratos, todos nós, toda a população, toda a cidade, todos os torcedores da Caldense, ao seu trabalho, pelo senhor ter se debruçado aí sobre os arquivos exatamente para poder
compilar e nos trazer todas essas informações históricas aí. Eu agradeço a sua presença, infelizmente nosso tempo acabou, na realidade, professor, quando vem aqui nos dar entrevista, é conteúdo aí para algumas horas de programa, né? Coisa que infelizmente não temos ainda como ter, mas quem sabe um dia a gente pode fazer algumas séries aí de entrevistas, né? Eu acho muito interessante isso, ainda mais aproveitando tudo que o senhor tem para nos oferecer nesse aspecto histórico. Agradeço a sua vinda, a sua disponibilidade de nos atender, desejo felicidade, saúde, né? Bons dias aí pela frente, tudo de bom. E eu também agradeço aqui ao Carlos Camargo pela participação mais uma vez, começando essa semana, grato aí. Ambos são convidados para saborear o Café Vila Monge. Eu também me despeço, desejando a você uma boa semana. Amanhã cedo estaremos de volta, até lá.